Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso aqui com vocês. Vamos juntos neste sábado, dia 11 de dezembro, meditar no Santo Evangelho, por meio dessa experiência, desse exercício de fraternidade, de espiritualidade no nosso carisma. Vamos juntos então clamar a presença do Espírito Santo, para que ao longo deste dia, o bom Deus sopre em nós boas ações, boas inspirações e a graça do discernimento necessário, para assim como Maria, escutar e colocar em prática com alegria a vontade de Deus. Estamos juntos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. São pouquinhos versículos, mas extremamente necessários para a nossa salvação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos no Advento, estamos esperando a chegada de Jesus, celebrando a chegada de Jesus. E é interessante esse caráter duplo que o Advento tem. Ao mesmo tempo em que nós nos preparamos para o Natal e nos preparamos para receber Jesus novamente, relembrando a sua vinda, relembrando a manifestação do amor do Pai para a humanidade, entregando-nos o seu Filho, que se encarna no seio da Virgem Maria, nasce e ilumina toda a humanidade na experiência natalina, nós também, durante o Advento, nos preparamos e esperamos a segunda vinda gloriosa de Deus. No caso, a segunda vinda que é a gloriosa. Jesus prometeu ir à casa do Pai e voltar. Então, neste período que a Mãe Igreja nos prepara, de início do ano litúrgico, nós meditamos e esperamos com alegria a revelação definitiva de Cristo e a sua vinda gloriosa para sempre. Então, gosto muito daquelas canções antigas da igreja, principalmente a que diz, e quando amanhecer o dia eterno e a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Então, nós como católicos continuamos e colocamos em prática aquilo que o Mestre nos ensina da sua subida aos céus. Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura até que eu volte. E nós esperamos isso. Canção Nova também vai trazendo a canção, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, mas quando nós somos aquilo que fomos criados para ser, nós apressamos no bom sentido a vinda de Jesus. E o Papa Francisco nos ensina em uma homilia clássica sua, que toda vez que nós amamos alguém, perdoamos alguém, acolhemos alguém, somos amor mesmo, naquele momento se faz a noite feliz, naquele momento se faz a noite de Natal. Então o Evangelho de hoje ele é bem interessante, por quê? Porque ele traz o contexto da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E a transfiguração de Jesus no Monte Tabor é um episódio em que Cristo já antecipa a sua face gloriosa, em que Cristo já mostra ali no alto do Monte Tabor para Pedro, para João e para Tiago, o conselho dos discípulos, não é? A gente vai ter ali que Cristo ele já antecipa a sua glória. E é tanto que os três, eles ficam ali realmente em estado de graça, é uma explosão de sentimentos muito forte. Então, é quase um meteoro da paixão, explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Você que escutou aí um sertanejo antigo, com certeza vai se lembrar mesmo. Então, o que acontece?
No contexto da transfiguração no Monte Tabor, aparecem duas figuras bíblicas, Elias e Moisés. Elias e Moisés aparecem para Jesus e para os 3 discípulos, numa espécie de transfiguração, de corpos iluminados, de modo que Pedro fala para Cristo: Mestre, vamos ficar aqui, a gente constrói uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Elias ele vai representar os profetas, Moisés vai representar a lei, e Cristo ele é a plenitude da lei e a plenitude dos profetas, porque ele é a própria profecia. E aí, dentro da história do povo de Deus, Elias ele é visto com muito carinho, bem como Moisés, e uma importância muito intensa. Acredita-se que Elias ele foi arrematado. Uma carruagem de fogo carregou ele e elevou ele aos céus. E aí o povo judeu espera Elias retornar antes do Filho do Homem. Por isso que na Páscoa judaica, no ritual da Páscoa, eles deixam uma taça de vinho na ceia judaica para Elias. Eles deixam a porta aberta porque acreditam que Elias pode aparecer. Elias é um profeta muito corajoso que denunciou as injustiças e anunciou a verdade. Hoje nós precisamos ser muito Elias para denunciar as injustiças, para denunciar essa sociedade marcada pelo ter, pelo poder, pelo prazer, pelo consumir e não pelo se consumir. E aí Elias ele anunciava esse se consumir. É tanto que Elias vai pregar muito ali no Monte Carmel, vai andar muito ali naquela região, vai enfrentar os sacerdotes de Baal. Elias ele está presente num contexto muito bonito em que Deus se revela de uma maneira fabulosa e misericordiosa. No alto do monte, em que pede-se ali uma revelação, Elias foi profundamente perseguido, mas foi fiel a Deus. Que nós possamos então, assim como o profeta Elias, vivenciar essa verdade. E o evangelho de hoje ele fala muito sobre Elias, porque quando eles descem do Monte Tabor, os discípulos, Pedro, João e Tiago, perguntam para Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias tem que vir primeiro, mestre? Por que isso? E aí Jesus vai dizer: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ou seja, a gente às vezes terceiriza a nossa responsabilidade. A gente às vezes terceiriza, entrega para outras pessoas algo que é nosso. O Edwin lembra muito a gente, meus irmãos, quando ele traz aquela verdade que nos liberta, né? Olha, nós somos únicos, e se eu não fizer, e se eu não for aquilo que eu fui criado para ser, se eu não fizer aquilo que eu sou chamado, ninguém mais vai fazer. Eu não posso terceirizar para ninguém. Então as pessoas dizem: não, quando Elias vier ele vai botar tudo em ordem. Não, quem tem que botar tudo em ordem sou eu, é você, é a Obra Lumen, é a igreja, somos nós. Vamos ficar deixando de esperar o outro, coisas fantásticas e absurdas. O fantástico e o maravilhoso acontece agora quando você toma uma decisão de ser melhor, de ser aquilo que você foi criado para ser, de ser luz. Isso é o extraordinário, isso é um milagre. E a gente às vezes romantiza muito as coisas numa infantilidade, numa imaturidade, que é muito próprio desse nosso tempo de fantasias, de sociedades líquidas e sociedade de espetáculo. Entende? Então é muito interessante a gente perceber isso. E o que Cristo fala? Ora, eu vos digo, Elias já veio, cara. Elias já veio e os caras mataram o cara. Queriam matar o cara, perseguiram o cara, não aceitaram o cara. Criam aí uma alegoria, sabe? Criam aí uma fantasia, criam um mito, criam um protótipo, sabe? Criam um Deus aí segundo a sua vontade. Eles não reconheceram. Meu irmão, Cristo ele vem, já está no meio de nós, e a gente não reconhece. Que o nosso carisma seja libertação, que o nosso carisma seja encontro. Ao contrário, Cristo vai dizer: fizeram com ele tudo o que quiseram, e assim também o Filho do Homem será maltratado. Os discípulos se ligaram que Jesus também estava falando de João Batista. Ele está falando de mim e de ti. Rapaz, eu fui me confessar esses dias, e aí eu falei que eu estava muito angustiado. Eu partilho com vocês aqui no Palavra Encarnada, né, à luz desse evangelho. Eu estava muito angustiado comigo e com as pessoas, com a sociedade, né? Com a postura de muitas pessoas em relação a tudo que está acontecendo nesse mundo. E aí bateu uma desesperança, e bate uma desesperança. Eu falei assim: meu Deus do céu, cara, como é que pode? Não tem mais jeito. Eu sou professor, né? Sou professor também de escola pública, e a gente vê a discrepância. Eu falo: meu Deus, será que ainda vale a pena, né? Olha só essa diferença, olha. E a gente fala também para os irmãos da própria comunidade, né? Pessoas que pensam muito diferente, pessoas que têm umas coisas que às vezes a gente também não concorda, pessoas da sociedade. E aí a violência, a miséria, tudo isso. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí um padre pegou e disse assim: meu filho, imagine quanto João Batista também não sofreu, né?
denunciando as injustiças e anunciando a verdade. Então que João Batista e Elias, meus irmãos, sejam para nós hoje essa força, esse testemunho, porque a força mesmo é Cristo, né? A força mesmo é o amor, a força mesmo é o carisma, a força mesmo vem dos sacramentos, da oração, da unidade, mas que exemplos como de João Batista e Elias nos motivam a viver a nossa unção profética e a esperar com alegria, já fazendo, não de braços cruzados, mas antecipando a vinda de Jesus em cada decisão corajosa que a gente tem de amar, de ser melhor. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo nossa luz. Estamos juntos, hein? Vem comigo.